Fala galera, beleza? Professor Felipe Botelho falando, da disciplina de Química, aqui para o curso Pense. Seguindo o objeto de conhecimento acerca de Química Orgânica, mais precisamente falando sobre identificação das funções orgânicas, utilizando a habilidade 24, que consiste em utilizar códigos e nomenclatura da química para caracterizar materiais, substâncias ou transformações químicas. Verificando seu cadernão 1 nas páginas 42, 43 e 44. Vamos lá, galerinha? Identificação das funções orgânicas, beleza? Primeira função orgânica a ser verificada: hidrocarbonetos, compostos formados exclusivamente por carbono e hidrogênio. O grupo funcional, tá? Ele vai caracterizar, ele vai te ajudar a identificar as funções orgânicas. E o grupo funcional de hidrocarboneto é justamente o que? Carbono ligado a hidrogênio, como por exemplo nessa estrutura bem aqui. Nela você verifica somente carbono e hidrogênio, átomos de carbono, átomos de hidrogênio. Então consiste em a função hidrocarboneto, assim também como nas outras estruturas abaixo. O que muda entre elas é o seguinte: o tipo de ligação. E aí vai o que? Implicar na questão da classificação dos hidrocarbonetos, com relação às suas classes. Porém, a partir de agora, falaremos sobre a questão energética que os hidrocarbonetos estão inseridos. A aplicação de hidrocarbonetos na produção energética. O petróleo é a base principal para a produção de energia e fonte de matérias-primas inúmeras para diferentes tipos de indústrias em nossa sociedade. É uma mistura constituída majoritariamente de hidrocarbonetos e impurezas presentes nos poços dos quais são extraídos. Pessoal, resumidamente falando, quer dizer o seguinte: o petróleo ele é formado a partir de mistura de vários hidrocarbonetos. Tudo bem? E com relação à matriz energética, é super importante também salientar que no Enem é muito cobrado. Então, esse assunto aqui, sobre hidrocarbonetos, facilmente se associa ao assunto da professora Larissa Lene sobre termoquímica. Então, tomem cuidado com isso aí, perfeito? Fiquem atentos. Agora falaremos sobre as classes de hidrocarbonetos, os tipos. Primeira classe, alcanos, hidrocarbonetos de cadeia aberta, saturada, ramificada ou normal. Todos os hidrocarbonetos possuem cadeia homogênea por só possuírem carbono e hidrogênio na composição. A fórmula geral que eu vou te fornecer agora é justamente para você identificar a fórmula molecular de um alcano. Cada classe terá a sua, tudo bem? Onde segue o seguinte: CnH2n mais 2, onde esse N ele equivale ao número de átomos de carbono presentes na molécula. Olha aí, pessoal, exemplo de um alcano, tá? Com relação a uma observação: nos alcanos existem somente ligações simples, tudo bem? Eu vou utilizar o infixo AN e verifico o seguinte: para essa estrutura aqui proposta, eu tenho a fórmula molecular C8H18. Como eu encontrei isso? Eu posso contar átomo por átomo? Posso, porém vou perder tempo. Se você for pela fórmula geral, você encontra muito fácil e muito mais rápido. Por exemplo, eu sei que nessa estrutura, conferindo, eu tenho 8 átomos de carbono. Então o nosso N vai equivaler a 8. Para encontrar a quantidade de hidrogênios é muito fácil. Eu vou multiplicar a quantidade de carbonos por 2 e no final somar de 2 unidades. Então, pega 2 vezes 8, 16. Com mais 2, 18. C8H18. Segunda classe, alcenos ou alquenos, compostos com cadeia principal aberta, contendo uma dupla ligação, o que vai justificar a cadeia ser insaturada. Ela pode ser ramificada ou normal e sempre homogênea por ser um hidrocarboneto. Seguindo a fórmula geral dos alcenos, CnH2n, onde o N continua sendo o número de átomos de carbono presente na molécula. Estrutura proposta para um alceno. Observação: nos alcenos existe uma ligação dupla entre carbonos na estrutura. O infixo a ser utilizado em. E para essa estrutura proposta de um alceno, temos a fórmula molecular C3H6, onde é só você aplicar novamente a fórmula geral para um alceno que você encontrará a fórmula molecular para a estrutura proposta.
C3H6. Tudo bem? Alcinos ou alquinos possui cadeia principal aberta e com uma tripla ligação, insaturada, no caso com relação à sua cadeia, podendo ser ramificada ou normal e sempre homogênea por ser um hidrocarboneto. Fórmula geral dos alcinos, CnH2n-2. Tudo bem? Estrutura de um alcino proposto aí, ó. Observação: nos alcinos existe uma ligação tripla entre carbonos na estrutura. Infixo a ser utilizado para alcinos, IN. Fórmula molecular correspondente a essa estrutura, C10H18, onde é somente eu aplicar a fórmula geral dos alcinos para essa estrutura bem aqui, que eu encontrarei a fórmula molecular dessa cadeia. Tudo bem? Alcadienos. Tome cuidado bem aqui, pessoal. Não confunda alcenos com alcadienos. Vamos lá. Possuem duas ligações duplas na cadeia principal, que será aberta, insaturada, podendo ser ramificada ou normal e homogênea por ser um hidrocarboneto. Fórmula geral de um alcadieno, CnH2n-2. Tudo bem? Ah, Felipe, parecido com o dos alcinos. É exatamente isso. Tudo bem? Você vai utilizar a fórmula geral, que também serve para os alcinos. Estrutura proposta aí para um alcadieno. Observação: existem duas ligações duplas entre carbonos na estrutura. Infixo de em. Preste atenção. Quando eu utilizo o termo di, remete ao pensamento de duas unidades. Em, dupla ligação. Então, todo e qualquer alcadieno, ele irá possuir o que? Duas ligações duplas na estrutura carbônica, certo? Como, por exemplo, nessa estrutura bem aí. Eu tenho duas duplas ligações na estrutura. E para encontrar a fórmula molecular, é simples. É só aplicar a fórmula geral. CnH2n-2. Certo? Ciclanos ou cicloalcanos. Compostos de cadeia fechada. Presta atenção, a partir de agora iremos trabalhar com relação a hidrocarbonetos de cadeia fechada. E homogênea, podendo ser ramificada ou normal e saturada. Fórmula geral, CnH2n, tá? Estruturas propostas com relação a ciclanos ou cicloalcanos são essas. Observação: existem somente ligações simples na estrutura fechada ou cíclica. Então, preste atenção, a partir de agora teremos uma estrutura obrigatoriamente fechada. E se for um cicloalcano, nela só deverá ter ligações simples. Termo ciclo, porque é uma cadeia fechada, é obrigatório você também utilizar esse termo. Infixo an. Para cada estrutura, encontraremos uma fórmula molecular. E como eu vou encontrar isso? Seguindo, me embasando, me referenciando a partir da fórmula geral de um ciclo alcano, que é CnH2n. Agora veremos os ciclenos ou cicloalcenos. Cadeia fechada e homogênea, normal ou ramificada e insaturada, porque possui uma ligação dupla. Fórmula geral de um cicloalceno, CnH2n-2. Estruturas propostas para os cicloalcenos são essas, como exemplo. Existe uma ligação dupla na estrutura fechada cíclica, tudo bem? Quer dizer o seguinte, que o cicloalceno ele vai ter estrutura fechada, certo? Cíclica no caso, e nela irá existir uma ligação dupla. Utilizarei ainda o termo ciclo, por ser uma cadeia cíclica. Infixo em, por ter apenas uma ligação dupla. E para encontrar a fórmula molecular de cada uma das cadeias, né, respectivamente falando, é só aplicar a fórmula geral nelas. E você encontrará aí, ó, de forma respectiva a cada uma delas. Tudo bem? C3H4, C4H6 e C8H14. Agora falaremos sobre os ciclinos ou cicloalcinos, hidrocarbonetos de cadeia cíclica ou fechada que possuem ligação tripla na sua composição. Fórmula geral dos alcinos, CnH2n-4. Tudo bem? Tome cuidado. A fórmula geral dos alcinos, tá?
ela não é parecida com nenhuma que você viu até agora, então tome muito cuidado. Estruturas propostas são essas, né, para verificarmos com relação a exemplos de alcinos. Observação: existe uma ligação tripla na estrutura fechada, ou cíclica no caso. Termo ciclo, infixo in, e para encontrar cada uma das fórmulas moleculares para essas estruturas, é só aplicar a fórmula geral também, proposta para os cicloalcinos, certo? Primeira estrutura, C3H2, segunda, C4H4, terceira, C5H6. Perfeito? Então, com relação aos tipos de hidrocarbonetos, né, verificamos esses. Existem também os aromáticos, que nós verificamos lá na nossa aula com relação à classificação de cadeias, e iremos dar continuidade nas aulas posteriores. Tudo bem, pessoal? Então é isso. Gente, muito obrigado, tá, pela participação de vocês. Fiquem com Deus. Não deixe de acompanhar nossas aulas, tá? Na próxima aula falaremos, né, com relação às outras funções orgânicas, as demais, que são super importantes no que tange o Enem, certo? Cai muito. O índice de incidência é alto. Então, essa parte é super importante pra gente. Então, tá imperdível, certo? Não perca a nossa aula. Fiquem com Deus e até a próxima.